Olá, estimados membros da Comunidade da Consolação, demais pessoas alcançadas pelo canal do YouTube. Bem-vindos a este momento de culto que rendemos ao nosso Deus. Eu quero acolher vocês e saudar com as palavras do Evangelho de Marcos, capítulo 6, o versículo 34, que nos diz: Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram ovelhas que não têm pastor. Assim Jesus se compadece das suas ovelhas, do seu rebanho. Nos reunimos em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para ouvirmos e assistirmos o hino Obrigada, Senhor Jesus, elaborado, cantado pelo coral da comunidade de Castro, nossa comunidade irmã, que preparou de maneira muito linda este hino. Vamos apreciá-lo.
Ouçamos a leitura do Santo Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. Evangelho de Marcos 6, 30 a 34. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e que vinham. Então foram sós no barco para um local solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus, então, passou a ensinar-lhes muitas coisas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. O texto para a pregação de hoje é baseado em um salmo, o salmo mais conhecido, mais recitado, o salmo mais bordado, compartilhado nas redes sociais, até em para-choques de caminhão. É o salmo de número 23. E muitas vezes nós o vemos como um antídoto que nos protege contra o mal, uma vacina infalível. Mas não é assim, nenhuma palavra bíblica é assim, tampouco o Salmo 23. Proceda a leitura. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quando ouvimos este salmo, nós imediatamente pensamos que nada nos acontecerá, porque o Senhor é o bom pastor. E Ele é o nosso bom pastor. Isso não quer dizer que nada nos acontecerá. Quer dizer que somos cuidados, amados e protegidos por Ele. Essa imagem do bom pastor nos remete ao pastor cuidador de ovelhas. E algumas questões a gente poderia explorar um pouquinho mais. Nada me faltará quer dizer que não me faltará força, ânimo, disposição, fé e esperança para avançar em meio a tempos difíceis, para superar dias complicados, para avançar em direção de uma vida plena e de uma vida amada e cuidada pelo Criador. Portanto, não quer dizer que nada nos acontecerá, até porque o salmista continua dizendo que guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o teu cajado e o teu bordão me consolam. Quer dizer que ainda que eu ande pelos vales escuros, pelas dificuldades, pelo vale da sombra da morte, ainda assim o teu bordão e o teu cajado me consolam. E o texto continua dizendo: preparas-me uma mesa na presença dos adversários e unges-me a cabeça com óleo. A gente não pode imaginar ungir a cabeça com óleo, não é verdade? Lutamos contra a oleosidade do cabelo e parece que ali Deus unge a nossa cabeça com óleo. Seria uma unção? Na verdade, falando de pastor de ovelhas, era um gesto de muito amor. Porque ungir a cabeça com óleo afastava moscas, bichinhos que voavam, micróbios,
das cavidades do rosto das ovelhas, do nariz, das orelhas, da boca. Portanto, ungir a cabeça, esfregar aquele óleo nos seus pelos, afastava esses animais, esses pequenos insetos que poderiam levar inclusive uma ovelha à loucura, porque eles entravam e iam até o cérebro, e as ovelhas ficavam loucas, corriam, desesperadas, porque elas tinham um incômodo, uma dor grande no seu cérebro. Para que isso não acontecesse, o bom pastor ungia, derramava óleo na sua cabeça. Pergunto, o que nós deixamos entrar hoje em nossa cabeça, em nosso cérebro, que nos deixa loucos, enlouquecidos, que nos faz perder, às vezes, o prumo, a esperança? Quando olhamos nos meios de comunicação, nos noticiários, nos assustamos como algumas pessoas perdem a razão, perdem o bom senso, perdem até a educação, pela qualidade das suas postagens, pelo vocabulário que usam. O que aconteceu com estas pessoas? Não devemos olhá-las com um olhar apenas crítico, mas como um exemplo a não ser seguido, um contra-exemplo. Não é assim que nós devemos proceder como cristãos e cristãs. Nós temos que ter discernimento. Não devemos agir como loucos ou enlouquecidos, mas como pessoas que se deixam cuidar pelo próprio Deus, que têm discernimento, que têm prudência no que falam, no que compartilham. Portanto, esse gesto de derramar o óleo era um gesto de extremo cuidado que o pastor tinha com as suas ovelhas. Afastar os perigos, afastar aquilo que era ruim e aquilo que poderia levar, inclusive, as pobres ovelhas à loucura, sem que elas pudessem cuidar de si. E o texto continua dizendo, e o meu cálice transborda. Como assim o cálice transborda? De vinho? De água? Não. O cálice da esperança. Ser cuidado pelo próprio Deus, nos diz aqui o texto, é permitir que coisas boas habitem em mim, que Deus habite em mim, que a sua esperança e fé estejam em meu coração. E desta forma meu cálice transborda de palavras gentis e generosas, de fé, de esperança e de amor. E o meu cálice transborda. Do que nosso cálice será que transborda? Daquilo que nós enchemos ele. Não é possível transbordar de algo que a gente não colocou. Não é verdade? Se eu estou com uma xícara com água, eu vou derramar água, vai transbordar. Se for café, se eu servir café, então eu poderei transbordar, derramar café. Eu vou transbordar aquilo que eu sirvo. O que eu estou servindo? A mim mesmo, a minha família e a este mundo de Deus. Este mundo amado e cuidado de Deus. Assim como Ele cuida das ovelhas e as ama, assim Ele cuida de nós. O texto da leitura, também usado na saudação, diz que Ele sabe que somos muitas vezes qual ovelha sem pastor. E Ele é o nosso bom pastor. Ele nos mantém juntos, aquecidos, cuidados, protegidos, amados. Ele prevê as coisas ruins que podem nos acontecer e nos protege, nos unge. Ele nos oferece as coisas boas para que o nosso cálice transborde, mesmo que a situação seja complexa e difícil, mesmo que os dias possam parecer escuros. A sua luz brilha, ilumina e aquece. Que Deus nos abençoe nesta semana, que Ele nos ilumine, que Ele aqueça o nosso coração, hoje e sempre. Amém. Jamais me deixará, mas
convido para um momento de oração, você na sua casa e eu aqui na capela. Juntos, pensemos nas causas deste mundo que geme e sofre, nas questões do nosso país, nas questões da nossa comunidade, nas questões da nossa família e nossas questões. Nos coloquemos em oração perante Deus. Querido e eterno Deus, Pai misericordioso, te rendemos graças porque Tu és o bom pastor. Tu deste a Tua vida em nosso favor e por amor a cada um de nós. Damos-te graças por este momento de culto, por este momento em que novamente nos lembramos que Tu nos amas e que nada nos faltará, nada nos acontecerá sem que a Tua mão permita, sem que o Teu amor nos fortaleça. Na Tua presença nós clamamos por este mundo que geme e sofre, com tantas guerras, com tanta violência, com tantas mortes precoces, com falta de vacina em tantos lugares do mundo, inclusive no Brasil, por mortes que poderiam ser evitadas. Querido e eterno Deus, clamamos pela produção e distribuição da vacina, sem enriquecimento, sem egoísmo, sem mesquinharia. Clamamos pela volta gradual de atividades presenciais, de encontros familiares, de pequenos encontros. Abençoa-nos e renova-nos em força, em fé e esperança, ó Deus, e permita que em Ti busquemos orientação, apoio, que em Ti, ó Deus, que a Ti entreguemos os nossos dias. Tudo isso e o mais colocamos na Tua presença quando juntos oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Recebam e levem convosco a bênção do Senhor. Permaneçam nesta bênção hoje e sempre. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz, hoje e sempre. Permaneçam na paz do Senhor e sirvam a Ele com alegria. Tenham um abençoado domingo, uma abençoada semana na paz do Senhor. Amém. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel